nós estamos compondo aqui inicialmente a mesa de abertura do evento Diálogos Regionais, a Crise e a Ciência Política Brasileira. Essa mesa de abertura aqui, na verdade, é para dar as boas-vindas a todos, nesse que é o primeiro evento promovido pela Diretoria Regional Sul da Associação Brasileira de Ciência Política, e compõe a mesa aqui 3 membros da diretoria, né? Meu nome é Paulo Pérez, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou o diretor da Regional Sul. Temos a Renata, o nome é muito difícil de pronunciar, eu já tentei várias vezes, mas é Renata Schlumberger, né? E o outro é mais difícil ainda. A Renata é nossa colega aqui da Universidade Estadual de Londrina, né, também da área de Ciência Política, e é a vice-diretora da Regional Sul. E também o Tiago Borges, que é professor da Universidade Federal de Santa Catarina e que é o nosso diretor executivo. E temos a honra de ter aqui, compondo a mesa, o presidente da ABCP, né, o presidente da Nacional, né, da Associação Brasileira de Ciência Política, o Renato Pericinoto, que é professor aqui da casa, da Universidade Federal do Paraná, e, obviamente, por ser aqui da casa, facilitou mais ainda a sua presença aqui na abertura desse evento, né? Eu, antes de passar a palavra para os colegas, que todos vão dar as boas-vindas a vocês, gostaria, inicialmente, de colocar alguns pontos aqui que eu acho importante de destacar, principalmente por se tratar, enfim, de uma primeira iniciativa da diretoria regional, numa iniciativa bastante importante, bastante interessante, louvável e que já começa a render bons frutos da direção nacional da Associação Brasileira de Ciência Política, que foi a criação das diretorias regionais, né? O Renato vai falar melhor disso daqui a pouco, né, de como foi esse processo, mas apenas para pontuar algumas coisas relacionadas a essa primeira gestão, então, que tem o desafio de começar a construir a institucionalidade de uma diretoria regional, né, de uma parte regional da Associação Nacional. Nós fomos eleitos neste ano mesmo, então tomamos posse há alguns meses, né, para o mandato que é de 2 anos, e estamos muito contentes de assumir essa tarefa, uma tarefa difícil, mas bastante interessante, bastante enriquecedora de ser levada a cabo, na medida em que a criação das diretorias regionais, pelo menos na minha avaliação, acho que também aqui dos colegas, corresponde a mais uma das diversas etapas que a Associação Brasileira de Ciência Política teve na construção mais aprofundada, mais sistemática da institucionalidade da disciplina enquanto uma disciplina acadêmica e profissional no país, né? A ciência política, como uma disciplina acadêmica, começa a ser criada e, portanto, seu processo de institucionalização começa a acontecer na década de 1960, quando foram criados os primeiros programas de pós-graduação em ciência política na Universidade Federal de Minas Gerais e também no UPERJ. E, a partir dos anos 70, né, houve uma diversificação na criação de diversos programas em outras localidades. E, obviamente, nos anos recentes, podemos dizer nos últimos 15, 10 anos, houve um crescimento bastante grande da área de ciência política no Brasil, né? Seja pela criação de cursos de graduação específicos voltados à área de ciência política, porque no Brasil a tradição foi criar graduações em ciências sociais, diferente de outros países, que as graduações são focadas. Então, houve um crescimento muito grande, que eu acho louvável, né, em termos de criação de cursos de graduação de ciência política, mas também uma expansão bastante grande no sistema de pós-graduação na área também de ciência política. Muitos programas foram criados recentemente, inclusive alguns programas que são mais ou menos, até mais, né, porque está na mesma área de avaliação na CAPES, programas que são bastante próximos da ciência política, como por exemplo, relações internacionais e políticas públicas, e também estudos estratégicos, geralmente ligado a algum colégio, alguma instituição militar, mas que está próximo da ciência política em termos de avaliação do sistema de pós-graduação. Então, houve nós podemos dizer que nesses últimos 10, 15 anos, houve uma imensa expansão da área de ciência política e, junto com essa expansão, um processo também bastante interessante de descentralização, né? Então, a ciência política, que inicialmente começa concentrada no eixo São Paulo, Rio e Minas, com essa expansão também foi se descentralizando cada vez mais, né? E
Um outro aspecto a ser destacado, que também acho interessante nessa nova etapa, digamos, da disciplina no país e também da Associação Brasileira de Ciência Política, é a visibilidade que a ciência política tem ganhado nos últimos anos. Quer dizer, apesar da crise, né, dessa imensa crise que parece que não tem fim, tivemos como efeito uma demanda cada vez maior por profissionais ou por pessoas formadas na área de ciência política. Os cientistas políticos são hoje cada vez mais chamados para debater nos meios de comunicação, em variados outros espaços sociais, e levar, digamos assim, explicações a respeito do sistema político brasileiro e do que vem ocorrendo em termos de crise política. Então, nós estamos ganhando uma visibilidade importante, mais ou menos uma visibilidade que era quase que exclusiva no debate público dos economistas. Os cientistas políticos hoje ocupam esse espaço também, né? O que significa que nós temos uma oportunidade e um desafio muito grande, né, que pela frente, né, que é, de fato, consolidar de maneira cada vez mais aprofundada e descentralizada a ciência política em termos de formação teórica, metodológica e profissional, que é consolidar e ampliar cada vez mais a formação de cientistas políticos, não só para o setor acadêmico, para o setor de pesquisas acadêmicas, mas também para o setor profissional em diversas outras esferas. E aí, um segundo desafio, que também vem sendo iniciado, que é a própria regularização profissional, né? Atualmente, a regularização profissional da nossa área é apenas dos sociólogos. Cientistas políticos não têm uma profissão regularizada. Há alguns passos sendo dados nesse sentido na Câmara dos Deputados, né, e que provavelmente renderá frutos e que terá uma atuação intensa também, não só da Diretoria Regional Sul, que nós já estamos fazendo isso, mas também da Direção Nacional, como já vem conversando com o Renato, né? Então, as diretorias regionais, acho que vêm ao encontro desse período, dessa nova etapa de expansão, descentralização e necessidade de uma profissionalização cada vez mais séria e robusta do cientista político. E é no âmbito desse cenário, digamos assim, que surge a ideia, que foi uma ideia concebida pela direção nacional da BCP, de organizar os primeiros eventos das regionais, né? A nossa colega e irmã regional Norte-Centro, né, Centro-Norte, também está realizando nessa semana um evento nos mesmos moldes. E aí nós tivemos então o apoio da ABCP Nacional para levar a cabo esse evento, que acaba sendo um evento bastante grande. Nós estamos realizando simultaneamente nessa semana, na verdade, 2 eventos em paralelo. Existe esse evento que vai acontecer todas as noites até sexta-feira, que são os diálogos regionais, né, envolvendo principalmente cientistas políticos da região sul, na discussão de temas relativos às suas linhas de pesquisa, nas mesas redondas que vão acontecer a partir de amanhã, e 2 destacados cientistas políticos nacionais fazendo a conferência de abertura e depois a conferência de encerramento. E teremos também, durante o período da manhã e o período da tarde, a Escola Livre de Ciência Política, que tem como eixo, digamos assim, dos seus mini-cursos, o foco em fundamentos teóricos e metodológicos. Teremos alguns cursos aqui que serão realizados a partir de amanhã e até sexta-feira. Esses cursos tiveram uma demanda impressionante, né? Rapidamente, depois de anunciada essa escola, nós tivemos um número enorme de inscritos. Muitas pessoas não puderam participar, porque havia, evidentemente, limitação de vagas. Tem alguns dados aqui, mas depois a gente pode colocar isso no site, não é? Mas nós tivemos uma demanda muito grande, inclusive, de estudantes de graduação, pós-graduação, não só da área de ciência política, de outras áreas também, tanto de instituições privadas quanto de instituições públicas, predominaram as instituições públicas, e um número bastante grande de inscritos de outros estados aqui da região sul e de outras cidades do Paraná, que não só Curitiba. Então, ficamos muito contentes com o resultado disso, que mostra que é uma demanda bastante grande por esse tipo de iniciativa de cursos de curta duração, de formação em fundamentos teóricos e metodológicos, e já estamos planejando uma sequência disso em breve, né? Portanto, no caso específico dos diálogos regionais, nós teremos uma programação bastante intensa a partir de terça-feira, né, de amanhã,
e com várias mesas redondas. Peço que vocês confiram aí os participantes e os temas que serão abordados, e gostaria de contar com a presença de vocês, então, ao longo desses dias aqui, não só nos cursos de manhã, mas principalmente nos debates, nos diálogos que nós teremos aqui à noite. Devo aqui registrar o agradecimento, né, da diretoria da região sul, da Regional Sul, em relação aos voluntários da organização local. Sem eles seria impossível realizar esse evento, né? E agradeço a todos em nome do Bruno, né, o Bruno Bolognese, que foi o nosso homem em Curitiba, né, que operacionalizou tudo, a logística, todas as coisas. Sem a colaboração do Bruno e de toda a equipe de voluntários que se uniu a ele, não seria possível realizar um evento que é de uma magnitude considerável, né? E agradecemos a direção da BCP, a direção nacional, né, a presidência da BCP, não só por ter conseguido, digamos assim, operacionalizar os recursos para o evento, mas por ter dado apoio durante todo o processo e vai continuar dando apoio depois do evento, né? Vem o pós-evento, prestação de contas, essa coisa toda. E, por último, um agradecimento bastante especial, né, ao patrocínio, ao apoio financeiro da Itaipu. Sem o patrocínio da Itaipu, não teria sido, obviamente, possível realizar esse evento, trazer os convidados, né? Tudo isso envolve custos. E a Itaipu, então, muito gentilmente, patrocinou a realização desse evento, como está patrocinando também a realização do evento da Regional Norte, Centro-Norte, né? Bom, esses são os agradecimentos, as observações gerais que eu queria fazer, e passo a palavra agora para os meus colegas, que também vão dar as boas-vindas. Muito obrigado a todos pela presença, espero que a gente possa aproveitar bastante durante essa semana. Passo aqui para o Tiago. Boa noite a todos. Na verdade, eu não tenho muito o que falar. Na verdade, o Paulo já fez já foi o suficiente. De qualquer modo, eu gostaria de agradecer a presença de todos, a presença de todo mundo que se envolveu, do Bruno, de todo mundo que trouxe o evento para cá, em nome, enfim, da diretoria regional. E eu gostaria de agradecer e convidar todos que participem de todos os, na medida do possível, dos diálogos, que eu acho que vai ser bem interessante. E vai ser uma oportunidade de conversar sobre o que tanto que na verdade, os diálogos eles foram pensados sobre um tema geral, que é a crise política. Então, vai ser um bom modo de a gente refletir e, se possível, avançar na compreensão. Acho que vai ser uma oportunidade de ouro, vai ser importante, que é o tema da palestra de hoje, inclusive. Então, eu reforço os agradecimentos àqueles que vão vir, inclusive, e toda a organização. Acho que, e a iniciativa de trazer um evento daqui, espero que se repita em outros lugares, que é algo vital para que a gente consolide a ciência política de uma maneira mais efetiva e, principalmente, avançar em termos da nossa formação e da compreensão do que está acontecendo. Enfim, é isso. Quero registrar que esse formato da BCP, eu acho que ele cria uma ligação entre os programas, e isso é muito importante. Bom, é isso, não vou me estender muito, né? Quero agradecer novamente e dar as boas-vindas a vocês todos. Só de início eu gostaria de dizer que eu estou, na qualidade de presidente da ABCP, extremamente contente pelo sucesso do evento. Eu começo agradecendo aqui novamente a Itaipu Nacional, o diretor-geral da Itaipu Nacional, Luiz Fernando Viana, e o diretor jurídico César Ziliotto, né? Foram duas pessoas que se engajaram, reconheceram a importância do evento, a qualidade do evento, e apoiaram a sua aprovação na política de patrocínio da Itaipu. Por fim, eu gostaria de agradecer a Secretaria Executiva da ABCP, a secretária executiva da ABCP, Cristina Buarque de Holanda, professora do IESP, que também facilitou todo o processo de gerenciamento aí dos recursos, junto com a funcionária do IESP, Marta Alencar,
que é responsável por toda a parte de contabilidade do financeiro desse processo. Então, fica aqui o meu agradecimento às duas também. Muito obrigado, espero que vocês aproveitem todo o evento. O professor Fernando Limonge tem uma produção bastante premiada e reconhecida, recebeu prêmios nacionais importantes, da ABCP mesmo, da Unbox, e também prêmios internacionais, né, alguns prêmios da American Political Science Association, de artigos e livros premiados. Tem um conjunto de publicações bastante importante no âmbito internacional, com parcerias mais ou menos frequentes, com Adam Przeworski e com José Chaibub, não é isso? E no caso da política brasileira, embora imagino que praticamente todos conheçam, mas eu gostaria de pontuar algumas coisas, as suas pesquisas e as publicações com a Argelina Figueiredo, desde meados dos anos 90, foram cruciais para uma nova etapa também, estava falando há pouco de uma nova etapa da ciência política, e naquele momento foi uma nova etapa também da ciência política nacional, de modo que as suas análises tiveram, desde então, um impacto importante, não só na ciência política nacional, mas também na área de política comparada sobre a América Latina, né? Por meio dos estudos do processo legislativo que Limonge e Argelina fizeram, eles acabaram contribuindo para, pelo menos na minha avaliação, para ampliar a adesão dos cientistas políticos brasileiros ao neoinstitucionalismo. E, em especial, o neoinstitucionalismo da teoria da escolha racional. Suas pesquisas incentivaram também o desenvolvimento de estudos empíricos sobre o legislativo e a relação executivo-legislativo, que começaram a testar hipóteses, ou as teses na forma de hipóteses, de alguns autores brasileiros e de brasilianistas anteriores, né? Eles reuniram dados sobre o processo decisório no legislativo que, no mínimo, relativizaram as teses anteriores e abriram uma nova agenda de pesquisas. Afinal, o que poderia explicar o nível de coesão partidária encontrada nas votações na Câmara dos Deputados, né? Essa pergunta levou ao desdobramento de uma agenda de pesquisa que perpassou diversos aspectos do sistema político brasileiro, né? E, num diálogo direto com o termo criado pelo Sérgio Abranches, o presidencialismo de coalizão, seus dados, suas pesquisas indicaram que a lógica da dinâmica política em regimes presidenciais multipartidários, em diversos aspectos, e guardadas relevantes diferenças estruturais, é semelhante àquela dos regimes parlamentaristas multipartidários, o que foi uma contribuição, na minha avaliação, bastante significativa. Limonge contribuiu ainda para a formação de toda uma geração de cientistas políticos que seguiram com essa agenda de pesquisa, de revisão crítica e empírica das teses dos brasilianistas, diversos deles espalhados por outras instituições de ensino e pesquisa hoje, inclusive o Tiago e eu, normalmente crítico do pessimismo em relação ao nosso desenho constitucional, Limonge sempre teve que, até onde eu acompanhei, que enfrentar o desafio de explicar as sucessivas crises políticas do país, desde meados dos anos 90, de modo a indicar qual a racionalidade estava por detrás de cada uma dessas crises e como o nosso arranjo institucional, em linhas gerais, tinha capacidade para processar esses casos e manter o sistema em operação. Agora, mais uma vez, diante de uma crise, talvez das piores da nossa história recente, nós estamos diante do diagnóstico de vários analistas, de diversas vertentes, que sistematicamente vêm decretando a falência do modelo então chamado de presidencialismo de coalizão. Novas propostas de reforma política estão de volta à mesa, algumas, inclusive, completamente disparatadas. A crise política que nós vivemos parece não ter fim, basta os acontecimentos da última semana que a gente não sabe de onde continuam saindo tantas crises, né? Fatos quase inacreditáveis. Como será, então, o cenário até 2018? O presidencialismo de coalizão está, de fato, em crise? É um modelo falido? O sistema partidário, de fato, implodiu, como muitos vêm dizendo? O sistema político brasileiro está realmente à deriva? Penso que, então, ninguém melhor para debater essas questões e, muito provavelmente, apontar outras que ainda nem vislumbramos do que um dos mais importantes cientistas políticos do país, um dos responsáveis pela difusão, inclusive, do termo presidencialismo de coalizão,
pelo debate acerca dos pontos positivos do presidencialismo enquanto forma de governo, enquanto regime político, e sobre o funcionamento do legislativo brasileiro. E, para mim, um motivo muito especial, porque fui orientando durante o mestrado e doutorado, e posso dizer que foi com o Fernando Limonge que comecei a aprender ciência política não institucional. Então, é um prazer muito grande receber Fernando Limonge. Eu e a Angelina, né, escrevemos tanto sobre o lado bom ou o lado eficiente do sistema político brasileiro, como dar conta da atual crise, né? Obviamente que eu não tenho respostas e não posso fazer um diagnóstico completo do que está acontecendo, até porque nós não sabemos onde isso vai parar, né? Não sabemos muito bem o que está acontecendo. Mas eu vou tentar apresentar da forma mais organizada possível um raciocínio ou uma tentativa organizada de entender o que está acontecendo, né, e propor algumas explicações. Também, seguindo um pouco a orientação do Paulo, eu vou tentar ser breve e tentar deixando um tempo para um debate, né, para ouvir perguntas e, dentro do possível, respondê-las, né. Então, também vou tentar só apontar algumas coisas e deixar mais para o debate, para as perguntas, o que realmente está pegando, digamos assim, em termos de entendimento da crise, ou o que é a crise. E também vou para ser organizado e não me perder, eu vou ficar um pouco, tentar me ater ao meu texto, né, para não me tornar muito anárquico. Tá? Então, o fato é que, como também a introdução do Paulo deixou claro, né, a conjuntura atual, ou a crise pela qual nós estamos passando, deu nova voz ao diagnóstico negativo que dominou a produção acadêmica brasileira ao longo da transição à democracia e nos primeiros anos do novo regime. A Operação Lava Jato, ou toda a crise que culminou também no impeachment da presidente Dilma e a sequência do governo Temer, que não debelou a crise, né, teriam revelado, segundo a volta do diagnóstico, o preço do presidencialismo de coalizão ou a sua falta de capacidade de operação. O diagnóstico básico do diagnóstico é que há um alto preço a pagar, que o executivo tem que pagar um alto preço para obter apoio parlamentar. Um preço que, na volta do diagnóstico, então, esse preço sempre esteve presente, esse preço sempre foi muito alto, mas em alguns momentos ele pode ser escamoteado ou pode ser posto em segundo plano em razão de condições excepcionais, sobretudo da liderança política, seja em um período do Fernando Henrique Cardoso, seja em outro período do presidente Lula. Hoje a imagem do Lula já não está em alta, né? Em um momento era Fernando Henrique e Lula, agora hoje a imagem do Lula também começou a ser questionada, né? Mas seja como for, a ideia que está tomando conta do debate político brasileiro é de que o normal é a crise. E nós vivemos momentos excepcionais em que a crise, por essas condições excepcionais, ficou em segundo plano ou foi escamoteada. Então, como eu disse, né, é o presidencialismo de coalizão, ou esse conceito ou termo, é que está novamente em questão, e por isso o título até que o Paulo propôs para a discussão. Ora, é preciso notar, e eu vou frisar isso ao longo da minha fala, que esse termo, ou esse conceito, ou seja lá o que for, o tal do presidencialismo de coalizão,
ganhou uma elasticidade e uma plasticidade própria aos rótulos que passam a ser aplicados para caracterizar realidades complexas e dinâmicas, né? Então, o termo presidencialismo de coalizão parece dizer tudo, mas ele, ao mesmo tempo, diz muito pouco, né? Então, a conotação iniciada dada ao termo por Sérgio Abranches, que o teria criado, era claramente negativa. Era de um sistema visto como anômalo, e instável e inviável. A ideia original é de que o presidencialismo de coalizão não funcionaria. Nos anos 90, quando o governo Fernando Henrique estabilizou as coisas, digamos assim, o termo ganhou uma conotação positiva e passou a descrever algo que funciona. E perdeu esta característica de ser algo a ser decifrado e entendido. Passou a ser algo normal. É um presidencialismo que convive com governos de coalizão e nele não tem nada de especial, tá? Hoje, com a crise, o termo voltou a ganhar conotações negativas, voltou a ganhar esta plasticidade, voltou a explorar esta plasticidade ou elasticidade e passou a ganhar conotações. Mas o que é importante é tentar entender ou tentar precisar quais são esses significados e aonde que estaria o problema. Qual é o problema do presidencialismo de coalizão, ou por que o presidencialismo de coalizão estaria na raiz da crise brasileira? Vejam que, como o Paulo fez menção, nós já passamos por várias crises. A crise de hiperinflação do governo Sarney, o problema do impeachment, o governo do Collor, o governo desastrado do Collor, que culmina no seu impeachment. Depois, a crise do orçamento, ou a CPI dos anões do orçamento, e por aí vai, né? Mensalão depois, bem mais tarde, mas são várias crises. E o que é interessante é que o fato é que cada uma dessas crises tem características próprias, mas elas sempre são associadas de uma forma ou de outra ao presidencialismo de coalizão, ou como se uma característica só explicasse todas essas crises diferentes. E essas crises são completamente diferentes, têm características bem diversas e, muitas vezes, o que se explica, o que se atribui como causa ou raiz, são coisas opostas. No caso do Collor, a ideia é o governo não consegue formar maioria. É um governo minoritário que, então, enfrenta um legislativo que não dá sustentação. Então, a primeira tarefa, quando a gente começa a discutir o problema do presidencialismo de coalizão, ou se o presidencialismo de coalizão, de alguma forma, está na raiz ou explica a crise, é tentar olhar um pouco o termo e como ele vem sendo usado no debate político. Então, a minha primeira tarefa, na verdade, eu e a Argelina estamos escrevendo um texto sobre isso, nós precisamos nos pronunciar, assim, né? Então vamos falar, vamos sair do armário e nos posicionar, né? A primeira tarefa é que conotação o termo assumiu nessa sua nova versão. Então, esse é um termo que é preciso notar, ele vem passando por várias metamorfoses. Ele cada vez significa uma coisa um pouquinho diferente. Tem sempre a mesma essência, parece, remete a alguma coisa fundamental que eu vou tentar explorar ao final, num momento, o que é, mas ele vai mudando. Então, o que eu fiz inicialmente foi coletar algumas menções ou algumas aparições, do termo, quando ele aparece para explicar algo.
Então, começando pela grande imprensa ou por um editorial recente do jornal O Estado de São Paulo, né? Aqui tem uma associação entre o presidencialismo de coalizão, né, como algo que é bem característico do Brasil, né, nesse sistema bem brasileiro, como se fosse algo peculiar, né, em que a definição está aqui claramente, né? O governo é obrigado a lotear o executivo entre os partidos cujo apoio pretende obter. Então aqui nós temos já uma clara indicação da nova versão do que significa presidencialismo de coalizão. Isso não era o significado original. Já é um significado em que ele está se moldando à crise atual, ou parece ser uma explicação da crise atual, onde a seta, ou o que está se apontando é o presidencialismo de coalizão, de alguma forma, está ligado ou é o motor, ou o que propicia, o que gera corrupção. A corrupção se explica pelo presidencialismo de coalizão, né? Outro exemplo, veja, voltando aqui, friso um termo usado nesta passagem. O presidente é obrigado. O presidente não tem saída, né? É uma vítima. Ele está constrangido, né? Não tem saída. Este é o sistema no Brasil. Esse é o modus operandi do qual não há saída. Um segundo exemplo, caminhando então da grande imprensa para a academia, né? Aqui pegando um artigo do Matias Spector, que é um dos principais cientistas políticos brasileiros, né? um especialista em relações internacionais, estudioso do programa nuclear brasileiro. Estou fazendo essa referência porque eu vou voltar a isso, escrevendo uma coluna no jornal, né? Aí aqui ele também atribui ou dá a mesma conotação negativa do presidencialismo de coalizão como algo específico do Brasil e que ligado à corrupção, né? É um sistema em que o presidente, para obter apoio, né, ele precisa permitir que os seus aliados o pagamento do apoio é propina, ou a liberdade para ir atrás de propina, né? Então, para governar, né, o que está dito aqui, presidentes são obrigados a abrir ou dar uma carta branca aos seus aliados, cuja razão de ser ou cuja lógica de operação política é obter propina. De novo, o presidente é uma vítima dos seus aliados ou da necessidade de obter apoio. Então, eu estou só querendo mostrar e frisar essa adaptação, essa permeabilidade, essa plasticidade do diagnóstico, que ele vai se moldando a cada uma das situações enfrentadas, né, para atribuir à coalizão ou o apoio do presidente o problema. A raiz do problema é como o presidente obtém apoio, ou o tipo de gente com a qual ele tem que lidar, né, com as demandas que esses apoiadores ou esses aliados fazem ao presidente, né? Então, na versão atual, nessa nova encarnação do presidencialismo de coalizão, ele está adaptado à explicação da Lava Jato, ou da corrupção, ou das práticas ilícitas que têm sido reveladas pelas investigações recentes, né? É um modelo que mantém do modelo original a essência de ser um modelo de dois atores, um executivo
e um legislativo, dois atores em conflito, né, e com lógicas diversas. Né? Então, o presidente que quer uma coisa, o legislativo que quer outra. E o presidente, para obter o que quer, tem que fazer concessões e tem que abrir esta possibilidade. Né? Então, mais um exemplo rapidamente, aí um exemplo mais no mundo acadêmico, né? Ou de textos escritos para a academia, e por isso que está em inglês, né? Para ser mais metido e mais chique. Né? Então, isso é o que passa para o público externo do que como funciona o sistema brasileiro. Né? Então, como funciona o sistema brasileiro? Veja que isso aqui, eu coletei de propósito essa passagem, que ela é lateral ao texto deles. Né? Definem ali de passagem o presidencial, não precisariam. E, de fato, como depois eu posso até fazer menção, os resultados dele não comprovam o que está escrito aqui. Né? Mas essa é, digamos assim, a forma padrão ou a forma estereotipada de apresentar o problema. O problema é que o executivo brasileiro é loteado, né? Ele abre a possibilidade para que os partidos aliados possam explorar o Estado livremente para o seu próprio benefício. Né? Veja que nesse raciocínio, esses partidos que fazem parte da aliança ou que apoiam o governo, eles têm um horizonte temporal extremamente limitado. Né? O que eles querem é fazer a rapina, né? É se locupletar e muito rapidamente e fugir com o dinheiro. Não é isso? Então, eles têm uma barganha em que eles ganham a carta branca para fazer o que bem entenderem. Né? Mas como que esses caras vão fazer o que bem entenderem e obter mandatos? O que esta versão vai acabando deixando de lado é uma versão tão negativa desses aliados que eles praticamente deixam de ser vistos como políticos. Ou o que eles querem é simplesmente ganhar benefício. Mas como que eles conseguem estar no Congresso? Como que esses caras são eleitos? Como que perseguir este tipo de objetivo pode se conciliar com o fato desses caras estarem lá de novo, serem reeleitos? Por que o presidente está sempre sendo preso desse grupo de chantagistas? Para que esse argumento feche, precisa complemento. Precisa que esses caras voltem sempre ao Congresso, tem alguma forma de chegar ao Congresso. Então, onde que está de fato o problema? Está na armação institucional ou está nesta composição do legislativo, nesta versão do argumento? Estou só querendo apontar os problemas lógicos e de explicação que este tipo de solução fácil não enfrenta. Ela joga o problema para frente, ou deixa o problema sem resposta. Então, o que eu acho e vou tentar argumentar é que esse tipo de argumento tem uma fragilidade muito forte, fragilidade forte não funciona. Né? Esses são argumentos muito frágeis, inconsistentes, que não fecham logicamente. Eles só se sustentam se uma perna do argumento ficar faltando. Mas se você não o completa, se você dá algo de barato, assume algo. Né? Mas esta é uma visão que vem se cristalizando agora. Né? E que se tornou muito mais forte, que vem se tornando muito mais forte. É incrível como isso é rápido.
como muda rapidamente essa versão ou essa visão estereotipada de como funciona o sistema político. Na realidade, essa versão que aponta para a corrupção e para exigências da base, ainda que seja uma metamorfose que esteja simplesmente recolocando um velho argumento, né? Esta versão ela foi se cristalizando e ganhando força depois do impedimento da Dilma. Ela não era a explicação tão forte que estava no momento do impedimento da Dilma, do impeachment da Dilma. Até porque, se o Congresso, tudo que o Congresso quer, tudo que os legisladores, que a maioria do Congresso quer, é obter benesse e é poder roubar, é poder ter acesso à corrupção, como se explica que uma parte deste legislativo se voltou contra a presidente Dilma e votou pelo seu impeachment? Por que a Dilma não comprou esses parlamentares, comprou entre aspas? Porque a explicação agora está se voltando para dizer, não, mas olha como o Temer está sobrevivendo. Mas então, se o Temer sobrevive assim, por que a Dilma não conseguiria sobreviver assim? Muitas vezes aí a explicação volta para o quê? A qualidade da liderança. E essa é uma saída muito fácil, né? E ela é infalsificável, né? Sempre que dá errado é porque a liderança é ruim. Sempre que dá certo é porque a liderança é boa, por definição. Isso é uma não explicação, isso é se recusar a explicar. Isso é fugir do problema, né? Então, há uma versão alternativa que eu vou pular por questão de tempo, né, também que entrou muito no debate, que associa corrupção a custo eleitoral, altos custos de campanha. De que campanhas seriam muito caras no Brasil e que é isso que está alimentando a coisa. Eu deixo isso para o final ou para o debate, né? Eu, para completar esse quadro de insuficiência da explicação do presidencialismo de coalizão, eu vou retornar ao próprio Sérgio Abranches e colocar algumas passagens, algumas citações da explicação do próprio Sérgio Abranches. Porque aonde que eu estou querendo chegar? Né? O ponto que eu estou querendo fazer é que, na realidade, este argumento que associa o presidencialismo de coalizão a todos os problemas presentes, passados e futuros do Brasil, né? Este é um argumento que não é institucional. E este é um argumento cuja base é muito mais séria ou muito mais baixa do que um problema institucional. Se não, vejamos, né? Então, recorro ao Sérgio Abranches não porque ache que o termo presidencialismo de coalizão exija exegese, ou seja, algo a ser decifrado. O presidencialismo de coalizão, na verdade, é algo muito simples. É um regime presidencial que tem coalizões. Nada mais do que isso. Então, não há conceito, não há nada por detrás disso, a não ser duas ocorrências comuns. Existe presidencialismo unipartidário, existe presidencialismo de coalizão. O presidencialismo de coalizão, quando ele vem com esta carga negativa, quando ele vem como uma explicação, quando ele se transforma ou pretende se transformar em conceito explicativo, ele, na verdade, passa por cima, quer do presidencialismo, quer da coalizão. Ele é um argumento sobre outra coisa, sobre outro problema, e um problema que não é institucional. Vejam aqui o que diz... não, mas não era esse que eu queria primeiro. Eu acho que é o problema. O problema, diz ele aqui, não está, portanto, na relação entre executivo e legislativo, que o presidencialismo de coalizão determina. Está na relação entre os partidos e eleitores, que não está também associado às regras eleitorais. Então, não é a legislação eleitoral e não é o presidencialismo ou as relações executivo-legislativo. O que é? É o nível de desenvolvimento cívico do eleitorado. Esse é o verdadeiro argumento.
que o problema está em quem? O problema está no eleitorado. Está em quem elege esse Congresso. Nas qualidades negativas desses eleitores. Mas o que é isso? Né? Aqui está, inverti a apresentação. Isso aqui é meio longo, né? Mas o que ele está dizendo aqui, ó, que é importante. Por que o problema está no eleitorado? Ou por que o problema está na liberalidade com que o Congresso pode agir de forma a extorquir o presidente? Porque esses caras não dependem de apresentar nada para os eleitores para serem eleitos. Olha a suposição que está aqui. É que eles são manipulados, os eleitores, e que não há alternativa competitiva em muitos redutos. Ou seja, esses caras estão eleitos e reeleitos porque não existe competição eleitoral nos redutos. E o uso do termo reduto aqui não é gratuito, certo? Está apontando para o quê? Está apontando para uma velha, um antiquíssimo diagnóstico de como não funciona, né, o sistema eleitoral brasileiro. Em última instância, o que é que ele está apontando aqui? Para a sobrevivência das práticas coronelísticas ou clientelísticas em que o eleitorado não vota senão como expressão da dependência social e econômica aos seus superiores. Né? Então, o problema não é institucional, não é o presidencialismo, não é a coalizão. O problema é o Congresso, é a composição do Congresso, a baixa qualidade do Congresso. Então, se fosse unipartidário, seria o mesmo problema. Certo? Por definição, que o problema é a composição desta maioria, a sua má qualidade. Mas não estou dizendo que é isso. Ele é que está dizendo, tá? Não vão me atribuir isso. Mas isso é uma suposição. Isso é uma criação teórica. E que parte de uma suposição empírica. Pode ser testada. É verdade que a maior parte dos políticos brasileiros é reeleito em redutos eleitorais sem competição? Não, isso não é verdade. A taxa de reeleição no Brasil é das mais baixas do mundo. O eleitorado brasileiro pune. Então, isso aqui é uma construção que, em última instância, está criando algo muito negativo sobre o Congresso. E que projeta sobre o Congresso brasileiro, sobre o legislativo brasileiro, todas as mazelas que, porventura, a gente possa observar na realidade. A realidade é imperfeita. Culpa de quem? Culpa do Congresso. Culpa da má qualidade do Congresso. O problema, diz ele, está na baixa capacidade dos eleitores de fato, punir os seus representantes. Mas isso simplesmente não é verdade do ponto de vista empírico. Mas o ponto principal que eu quero fazer é o seguinte: boa parte desse debate institucional brasileiro é surreal. É um diálogo de surdos e mudos. Porque de que adianta a gente dizer, não, o problema não é o presidencialismo. Veja, o presidencialismo funciona. O presidencialismo brasileiro tem essas e essas características que fazem com que ele funcione. Não vai convencer ninguém. Você falar, não, coalizão não tem problema. Não, não tem problema. Por quê? Porque o problema que eles estão identificando e que eles estão criticando não está quer no presidencialismo, quer na coalizão. É anterior. Em última análise, é o nível de desenvolvimento do país. Nós somos atrasados. Essa é ainda a versão que está correndo aqui. Esta é a explicação para a crise. Veja, mas esse é um velho diagnóstico. É um velho diagnóstico que vai se adaptando, vai sendo refeito e vai colando na realidade. Mas ele não tem nada a ver com a realidade. Ele é uma criação mítica.
É uma explicação que vem lá do Vitor Nunes Leal, coronelismo, inchado e voto, e que vai sobrevivendo, e que vai passando por essas metamorfoses, mas preservando o seu núcleo central. O que eu quero chamar a atenção aqui, então, frisar muito fortemente, é qual é o núcleo central deste diagnóstico. O núcleo central desse diagnóstico não é institucional. Então não adianta ficar falando que o presidencialismo funciona, não adianta mudar para parlamento. Então, do ponto de vista do debate, qual é a reforma que pode fazer? Eles, o problema não é o presidencialismo, não é a legislação eleitoral, não é nada. Troca de povo. É a única solução, certo? De acordo com... É óbvio que ele não fala isso, né? Ninguém fala isso porque senão tiram o brevet. O brevet não, a carteirinha da BCP vai lá e pune o cara. Não pode. Então, como que você fala na BCP isso? Desenvolvimento cívico do eleitorado. Desenvolvimento. Bonito, claro. Né? Você não fala, o cara é burro. Não pode. Né? Os caras são incompetentes. Mas, veja, não é verdade que sejam. Não é verdade que sejam. Né? Isso é simplesmente uma atribuição. Tem problema? Bom, qual é o problema? Bom, tira da gaveta a velha explicação, põe um rótulo novo, dá uma pitada ali e tal, e agora ela explica a corrupção. Mas no governo Sarney, ela explicava por que você era incapaz de combater a hiperinflação. Então, é a mesma explicação para não combater a hiperinflação e ser incapaz de estabilizar a economia e ter muita corrupção. Pô, isso não é explicação para nada, cara. Se explica tudo, não explica muito é nada, não é? Então, nós temos que ter cuidado e ver de fato o que precisa ser explicado. Né? E ter clareza sobre o que nós estamos tendo que explicar. Né? Então, eu já me perdi. Então, deixa eu ver. Pá. Anda, filho. Então, isso aqui eu já falei, né? Então, o problema não é tanto o presidencialismo e coalizão, então nós estamos debatendo algo né, que não é o grande problema. Né? Então, o questionamento de fundo não é institucional, né? Então não adianta propor reforma institucional, porque não vai resolver o problema, ou não resolveria esse problema. Então, o que eu quero chamar a atenção, né, é que a gente precisa olhar com clareza a realidade e a crise atual. Porque se a explicação já está pronta, significa que eu não preciso olhar a crise atual, eu não preciso entender a crise atual. Né? Eu já tiro do armário o remédio que eu sempre usei para toda e qualquer crise. Né? E falo que esse é o problema. Né? Então, quais são as fragilidades desse argumento? Deixa eu apontar e frisar uma inconsistência interna deste argumento, ou esta versão do argumento que nós estamos assistindo agora. Né? Nessa versão do argumento, lembra, o presidente precisa comprar apoio, né? E ele dá carta branca para os partidos. Né? E esses partidos vão lá e aproveitam-se da máquina do Estado para extrair renda, né? Que é uma forma elegante de dizer praticar atos ilícitos e encher o seu próprio bolso. Né? Isso significa o quê? Esses partidos só têm benefícios em ser parte do governo. Eles só têm ganhos. Né? Isto é uma má aplicação da primeira aula de economia. A primeira aula de economia, qual é? Tudo tem, né? Tudo tem custos e benefícios. E você precisa sempre comparar custos e benefícios para tomar uma boa decisão. Tudo tem trade-off, tudo tem troca, tudo tem perda. Ser parte do governo nem sempre é bom. Ser parte do governo não traz só ganhos. Ser parte do governo traz
identificação com as políticas que o governo está perseguindo. E se o governo está sendo mal sucedido, você leva o custo desse insucesso. Fora o problema do retorno eleitoral. Então, vamos por partes. Pensem, por exemplo, até eu pulei na primeira caracterização, eu tinha que ter feito uma referência ao recente programa do PSDB, em que o presidencialismo de coalizão foi equiparado ao presidencialismo de cooptação, né? Que é essa versão negativa de que tudo que o partido quer ao entrar ao governo é cargo e benefício que o cargo pode auferir, em especial se for ilícito, melhor. Mas qual é o drama do PSDB hoje? Qual é o problema que divide o PSDB? Parte do partido acha que o partido ganha entrando no governo, que os custos são menores do que os ganhos, que há mais a ganhar sendo membro do governo do que perder. Outra parte acha o contrário, que é melhor sair do governo, ficar de fora, não se identificar com o governo, porque este governo está mal avaliado pela população, porque esse governo tem problemas com corrupção. Então, é melhor esperar. E esse jogo de espera ou não espera está ligado ao quê? Está ligado à arena eleitoral. Os eleitores vão punir. Então, quem está dizendo sai do governo, no PSDB, está dizendo sai porque os eleitores vão punir o PSDB. E o PSDB não vai receber retorno eleitoral. O ganho de participar do governo é menor do que o custo de ser governo. Ao ser governo, tem custos e tem responsabilidades. Você tem que formular políticas, tem que implementar políticas. Não é só entrar para roubar. Isso não sustenta um partido, porque o partido tem que passar pela arena eleitoral. Os políticos sempre têm que passar pela arena eleitoral, senão não renova o mandato. Então, como que você fecha o argumento? Vejam, mais do que isso, dentro de um regime presidencialista, o custo eleitoral de ser membro de uma coalizão pode ser muito alto. Pode, no limite, inviabilizar a própria sobrevivência do partido. Pensem o caso do PFL e sua associação com o PSDB no governo Fernando Henrique, nos 2 mandatos do governo Fernando Henrique. O partido se retirou da arena nacional, se colou no PSDB e, quando o PSDB teve sucesso no primeiro mandato Fernando Henrique, quem recebeu a recompensa eleitoral? Quem recebeu a recompensa eleitoral foi o PSDB. E o PFL começou a sua descida aos infernos. Quando o governo Fernando Henrique, no segundo mandato, foi mal sucedido, quem estava associado com o insucesso do governo? O PFL. Tanto que teve que mudar de nome, virar o DEM. Então, ser parte do governo, ser associado a um governo, mesmo quando o governo é bem sucedido, no caso do presidencialismo, pode te tirar da competição eleitoral. Isso não é só no presidencialismo, não. Nos parlamentarismos, partidos que se juntam muito fortemente, que se associam, perdem a identidade, passam a ser apêndices do principal partido. Isso aconteceu na Alemanha com os Free Democrats, né? Eles acabaram desaparecendo, foram engolidos pela democracia cristã. Por quê? Porque você é um apêndice daquele partido, para o bem e para o mal. Então, sempre entrar no governo não tem só benefício. Então, essa visão estereotipada do presidencialismo de coalizão, ela não se sustenta, porque ela não leva em conta esse outro lado. Quer dizer, você entra para o governo e você só leva benefícios. Não existe em lugar nenhum do mundo, isso não existe em nenhuma realidade concreta. Então, entrar para o governo é sempre uma decisão estratégica dos partidos. Óbvio que a possibilidade de extrair rendas é uma coisa que entra no cálculo.
se você praticar a corrupção. Mas eu chego à questão da corrupção em 1 minuto. Eu já estou falando demais, né? Deixa eu, então, falar outro ponto, muito claramente. Não há nenhum estudo comparativo que mostre uma associação direta entre corrupção e coalizão. Governos unipartidários podem ter tão ou mais corruptos do que governos de coalizão. Não há nenhuma razão lógica para que governos de coalizão permitam mais corrupção do que governos unipartidários. Há até boas razões para pensar que governos unipartidários podem ser mais livres para... Governos de coalizão envolvem um certo controle cruzado. Um está observando o outro, um está vendo o outro. Então, você precisa, pelo menos, um controlar o outro. Então, por exemplo, o estudo do Praça, Matthew Taylor e Brash, o que eles mostram é, nas indicações para os ministérios, não há essa história de porteira fechada. Sempre membros de mais de um partido ocupam os postos, porque um fiscaliza o outro, um controla o outro. Então, um governo unipartidário pode ser mais corrupto do que um governo não corrupto, um governo de coalizão. E vejam que há outro ponto aqui que eu gostaria de insistir nessa versão do problema do presidencialismo de coalizão, é que por alguma razão o executivo aparece sempre bem na fita, né? O executivo é programático, o executivo é do bem e ele tem que fazer concessões ao legislativo. E a corrupção vem pelo legislativo. Não é o que a gente está vendo. Não é o que a gente está vendo. Não é o que a realidade está mostrando nas investigações presentes. Então é preciso olhar a realidade e saber o que está acontecendo, né? O executivo também é local para se fazer corrupção? Por que não? Por que o executivo é programático e o legislativo é que é o clientelista fisiológico e dado a corrupção? Então, veja que até o momento o que eu estou frisando são, olha, temos que ser mais cuidadosos nos diagnósticos. E estou frisando pontos, digamos, negativos, né? Estou desmontando essa explicação pronta que associa o presidencialismo de coalizão à corrupção e a corrupção à crise atual, né? Deixa eu tentar, de alguma forma, falar algo sobre a crise atual, né? E acho que o bom sempre é começar por platitudes ou por coisas muito simples, né? E reconhecer o básico, né? Em vez de inventar teoria e começar a explicar muita coisa, começar pelo básico, né? Primeira coisa, crises acontecem, né? É do mundo político. É o que acontece. It's what it's about, né? É o jogo, né? Crise está sempre na esquina, né? O que governos fazem, na verdade, é apagar crises. Governos bem-sucedidos são governos que conseguem apagar crises. Tem sempre alguém jogando casca de banana querendo atrapalhar a vida do governo, né? Então, crises acontecem. O problema é saber igual a dimensão da crise, igual a natureza da crise, né? Segundo, não necessariamente todas as crises que ocorrem são institucionais, ou se devem ao desenho institucional, ou se devem primariamente ao desenho institucional, né? Eu acho que, no caso do Brasil, a crise atual, ela tem componentes institucionais, porque tudo está no interior de um jogo institucional, mas ela não é primariamente um problema institucional, ou não é primariamente um problema institucional das instituições que nós estamos acostumados a discutir
e apontar o dedo para, né? Quais sejam presidentes, o multipartidarismo, o fato de ser de coalizão, esse tipo de coisa. Então, não é uma questão de reformar a forma de governo ou reformar a legislação partidária. Não é aí que está o problema, né? Então, pode haver problemas institucionais, existem, mas não necessariamente eles são os fundamentais, nem necessariamente uma reforma institucional vai resolver a crise ou vai nos tirar eternamente de não nos defrontar novamente com crises. Crises acontecem, né? Mas o fato de nem todas as crises serem institucionais coloca estava indo para outro lugar. Está aqui, o 3 é corrupção, né? Então, ia já para um outro que eu achava que era o que vinha agora. Corrupção. Sérgio Moro tem razão em um ponto. A corrupção é sistêmica. Mas só que ele tem razão de uma forma muito mais geral do que o que ele pensa. A corrupção é sistêmica mesmo. Está em todos os sistemas. Corrupção existe. Sempre vai existir. E em qualquer sistema. Não existe sistema institucional à prova de corrupção. É um jogo de gato e rato, né? Você monta o negócio, o cidadão vai lá e descobre: como que eu escapo? Você fecha uma porteira, o cara abre a outra portinha, né? Mas, sobretudo, é preciso entender que cada tipo de instituição ou cada modelo institucional gera um tipo de corrupção. O que há são corrupções diferentes. O que há é cada sistema gera um tipo diferente de corrupção. Então tem um estudo muito brilhante do Daniel Gingerich, um professor de Virgínia. Ele mostra, ó, lista fechada gera um outro tipo de corrupção. Sistema distrital gera um outro tipo de corrupção. Os agentes que vão corromper ou que vão praticar a corrupção, o estímulo, para quem, tudo isso vai variar. Então, num sistema de lista fechada, é muito mais centralizada a corrupção, porque o partido controla tudo. Não quer dizer se é maior, menor, pior, melhor. Difícil saber. Ela só é diferente, ela é sistêmica, ela está no sistema. O sistema gera incentivos e gera uma possibilidade de você explorá-lo. Aí você vai tentando consertar. Mas não existe um sistema que vai resolver isso para sempre. Ou que vai acabar e resolver esse problema. Então, a corrupção é sempre sistêmica. Ela está nos sistemas, mas ela é de natureza diversa. Outra coisa que a gente sabe por estudos comparados e estudos sobre corrupção é: escândalos de corrupção pouco ou nada tem a ver com o nível de corrupção. Você descobrir que existe corrupção não quer dizer que você é mais corrupto do que aquele lugar onde não se descobre que tem corrupção. O escândalo vem em geral do quê? Vem em geral de uma briga interna ao grupo que está praticando a corrupção. Senão você não fica sabendo. Enquanto a corrupção está funcionando e está azeitada, ninguém fica sabendo, por definição, certo? É assim que se monta algo que é corrupto. Ele vai ficar debaixo da mesa, ele não vai ser visível, ele não vai ser identificável. Se você não tem um conflito intracorruptos ou intragrupos que estão se beneficiando da corrupção, ela não emerge, ela não aparece. Então, ela não tem a ver com o nível de corrupção, com a quantidade, com a qualidade, mas sim com o tipo de briga ou com o conflito intra-elite
que dá vazão a que ela apareça e seja explorada politicamente. Sempre o combate à corrupção, qualquer estudo sobre corrupção vai revelar, ele sempre é utilizado ou apropriado politicamente, né, por algum grupo ou por outro grupo, né? Então, a crise política brasileira atual tem a ver com um movimento no interior da elite política brasileira que levou a que esse conflito emergisse, né? E nessa história não tem mocinho nem bandido, tem gente em conflito, né? Tem diferentes tentativas de sair por cima deste conflito, mas é um conflito que emerge no interior de uma classe política que em algum momento perde controle sobre o processo da sua própria gestão, da gestão do seu conflito, né? E isso emerge, né? Então, se vocês olharem hoje a luta política brasileira, ela basicamente está constituída por 3 grupos, não é? O grupo, digamos, que foi desalojado do poder, o grupo do PT, né, que estava no poder, o grupo que estava em aliança com esse grupo, certo? O PMDB, que dava o vice-presidente, que apoiou esse regime, esse grupo, por mais do que 8 anos, certo? Então, esse grupo faz uma outra aliança e troca de polo, né? Então, são esses 2 grupos políticos que estão em briga, mas saiu da mesma coalizão. É uma fratura no interior da coalizão que se dissolve e que faz diferentes alianças com que o grupo que eu vou chamar de os Guardiões da República, né? Os investigadores, os atrás de corrupção, mas que vão fazer aliança com esses 2 grupos, né? E que essas alianças são pontuais, né? E que elas se refazem ao longo do tempo. O que está caracterizando essa crise política brasileira é a incapacidade ou a dificuldade de encontrar um novo ponto de equilíbrio depois da briga. Então vejam, eu não acredito e acho que não se deve acreditar que este foi ou que o desajuste teve a ver com políticas substantivas. Que a interpretação, digamos, petista ou da esquerda para o conflito, que eles estavam avançando uma agenda social e que em um certo momento a elite percebeu que ia... Pô, o Temer é tonto assim? Estava lá todo esse tempo com o governo e não percebeu que estava jogando. O Centrão mudou de posição. Esse grupo não mudou de posição política. Não é o substantivo que criou o desarranjo. O substantivo é simplesmente instrumentalizado nessa briga. A briga foi entre o grupo que estava gerindo o Estado. É uma divisão entre... O conflito pode ser... É difícil narrar, né? Mas o conflito pode ser caracterizado como um conflito entre Dilma e Eduardo Cunha, né? Entre 2 lideranças, entre 2 projetos, né? Se vocês olharem, a Dilma vai entrando em conflito repetidamente com o Eduardo Cunha, né? E o Eduardo Cunha fala, então tá bom, então vou te derrubar, eu vou pegar o poder. Mas sempre... Por quê? Porque ele está vendo que a aliança aqui é melhor com esse grupo dos Guardiões da República agora, mas depois eu vou passar o pé neles. Então, e essa é uma possibilidade que estava no horizonte. Não talvez com o Eduardo Cunha, talvez com outros,
Mas um pouco antes da gravação do Joesley e do Temer vir a público, vejam o que estava acontecendo. O Gilmar já tinha soltado o Dirceu, que é coisa mais simbólica do que um habeas corpus para o Dirceu. O que isso significa? Vamos de novo fazer um acordo, vamos segurar essa coisa aqui. Então, é esse. O problema é que desarranjou demais e tem esse ator outro aqui que não está se emendando, ou tem uma própria lógica. Né? Não que eu acredito que com isso eu esteja explicando grande coisa. Né? Isso é simplesmente uma tentativa, e uma tentativa bastante desorganizada de tentar explicar a crise. Mas veja, o que eu gostaria de concluir, então, a minha fala, fechar, é pontuando que esta crise, quer dizer, negar que ela exista, negar que nós estejamos enfrentando uma crise, seria brincar de avestruz, certo? Seria um engano. Né? Agora, então, ela coloca desafios para a ciência política brasileira. A ciência política brasileira tem que ser capaz de explicar essa crise. Né? Mas a ciência política brasileira tem que ser capaz de escapar e se colocar de fora da radicalização e da polarização política que tomou conta do cenário político brasileiro. Né? Quer dizer, hoje é muito difícil você falar e tentar uma explicação ou tentar alguma interpretação que você não seja imediatamente identificado com o petismo ou com o antipetismo. Né? É como se não houvesse mais possibilidade de diálogo. Mas isso é a radicalização política. E isso é que a ciência política brasileira não pode entrar no jogo. E eu acho que a gente entrou muito nesse jogo. Né? Todo mundo começou a dar a opinião como sendo desse lado ou daquele lado, né? Em vez de analisar. Mas a crise vem produzindo material empírico importante para investigação, né? Mas que não pode ser ignorada e ser usada para vestir velhas interpretações, né? Ser adaptada e não ver o que está acontecendo, né? Não olhar as delações premiadas. Precisa ler, ver o que os caras estão dizendo, né? Aonde que está a corrupção. Então, por exemplo, todo mundo fica dizendo que o problema está no Congresso. Olha as delações premiadas. Leia o que eles estão dizendo. Leia o que eles estão dizendo sobre onde está a corrupção e onde eles estão agindo. Então, veja, a gente tem um desafio como cientista político, para produzir o que o Paulo falou no início, explicações, e não participar desse fla-flu que virou a política brasileira. E que, realmente, aí eu acho que tem uma dificuldade muito grande de entender de onde vem essa radicalização política, de onde vem essa polarização e o que a alimenta. Né? Eu não consigo entender, não consigo encontrar razões substantivas para tamanha radicalização e para tamanha animosidade e tamanha distância entre os dois grupos. Como se cada um tivesse um projeto político radicalmente diverso. Quando você vai olhar substantivamente, não é tão diverso assim. É muito menos distante do que os atores políticos querem nos fazer ver. Não é tão distante. Se você olhar, por exemplo, pelo lado de financiamento de campanha, quem vinha financiando os dois grupos, né, tanto da direita quanto da esquerda? Os mesmos agentes.
as mesmas empreiteiras, Odebrecht, dando dinheiro tanto para o PSDB quanto para o PT, para o Aécio como para a Dilma, pagaram a campanha dos dois, as empreiteiras e a JBS. Então, qual é a diferença entre esses dois grupos? Alguém falou que ia acabar com o programa Bolsa Família? Ninguém. O compromisso com desse compromisso com o social, nenhum político escapa no Brasil. Não tem escapatória dele. Bom, se você lê as delações premiadas e usa ela como material, você vai aprender muita coisa sobre o sistema político brasileiro. E vai aprender que eles dizem, olha, o problema não está no Congresso. Não é lá que a gente age. Eles agiam dentro do Congresso até a crise dos anões do orçamento. Tem até um depoimento do Cláudio Melo Filho, um dos delatores da Odebrecht, onde ele explica direitinho. Ele fala, olha, enquanto funcionou o esquema dos anões do orçamento, era lá que estava a corrupção. A gente comprava obras dentro do Congresso. Depois que esse esquema foi descoberto e que ele foi sanado do ponto de vista institucional, as emendas congressuais perderam a importância, não são mais aonde está a corrupção. Para onde foi o dinheiro? Seguimos o dinheiro. Para onde foi o dinheiro? Para o Executivo. E é lá que nós estamos agindo. Vejam quem foram os grandes denunciados. Governadores, ex-presidentes e, no máximo, senadores, líderes partidários. Então, a coisa é muito mais centralizada. Então, essa versão de que o problema é comprar apoio no Congresso, não é o problema. Sempre a explicação vem por aí. Lembra do mensalão? O mensalão não era para comprar apoio no Congresso? O que é que as investigações revelaram? Não tinha nada de comprar apoio no Congresso, era todo um esquema com propaganda por fora para fazer campanha. Então, concluindo. A crise é profunda, a crise é importante, merece estudo, deve ter estudo, mas a gente precisa se debruçar sobre ela e entender o que ela está nos dizendo, e não insistir em velhas explicações. E, sobretudo, para a ciência política, o desafio é escapar da polarização e da radicalização e ser capaz de falar para os dois grupos e mostrar onde há problemas e o que precisa de fato ser reformado. Eu queria pontuar duas coisas. Como eu disse, todo sistema político você tem que pensar que ele tem prós e contras. Não há, você pode maximizar um objetivo do tipo achando que, bom, se eu diminuir o tamanho do distrito, se eu aproximar o eleitor do representante, eu aumento a accountability e eu melhoro o sistema. Pode ser que nessa dimensão, sim, mas você sempre tem que levar em conta as outras dimensões. Tudo que tem ganho, tem perda do outro lado. Então, todo o sistema político, todas as alternativas institucionais, tem que ser pensada sempre o que ela traz de bom, o que ela traz de ruim, estou ganhando ou estou perdendo em relação ao que eu tenho. Essa é uma avaliação bastante subjetiva, difícil de ser feito. Não existe uma métrica que possa me dizer esse sistema é melhor do que esse, aquele é melhor que esse. Sempre ele aponta numa direção, eu ganho alguma coisa, perco na outra. Eu queria só chamar a atenção, então, que se você adota o regime majoritário, uninominal, e aproxima o eleitor do representante, você está criando um outro problema ao mesmo tempo. Você está criando gente que não vai ter representante. Sabe? Porque as minorias vão ser totalmente desconsideradas. Então, você pode melhorar por um lado, mas você está piorando por outro. Então, a ideia de que você aumenta a representatividade
por criar distritos menores uninominais, não segue logicamente. Pelo contrário, você diminui a representatividade, porque o número de votos esterilizados ou jogados fora, que não elege ninguém, aumenta. Quem não faz 50% mais um, não está representado, está jogado fora. E esse, então, é um sistema que cria um autoestímulo à abstenção eleitoral. Porque se eu sou minoria, por que eu vou votar? E isso põe em marcha uma lógica que leva à diminuição da participação. Isso é empiricamente comprovado, basta olhar os Estados Unidos. Então, eu não estou querendo dizer que... não, estou só querendo mostrar, tudo tem o seu outro lado, sempre tem o outro lado da moeda. Queria chamar a atenção para as qualidades do nosso sistema, que ninguém chama a atenção e que eu acho que é uma irresponsabilidade não chamar a atenção. Que o sistema de representação proporcional garante a representação das minorias, cria, portanto, incentivo à participação, e foi por isso que ele foi inventado, foi por isso que ele foi adotado no Brasil, sob essa justificativa, e teve este efeito, ele aumentou a participação. Então, trata-se de um sistema, de uma reforma institucional muito bem sucedida. Lá nos anos 30, mas que resolve um problema que vem por 100 anos no Brasil. E que as pessoas simplesmente desconsideram quando ficam propondo, pensando só no ganho imediato ou nenhuma dimensão da proposta reformista. Outra coisa que o nosso sistema é muito bom, ele dá mais controle ou capacidade do eleitor influenciar sobre a luta intrapartidária, por ser de lista aberta. E isto é algo muito bom, algo que deve ser elogiado. Perder isto tem um custo muito alto. Favorece as oligarquias partidárias, favorece a distância entre o político e o eleitor. Então, o nosso é um sistema que propicia muita participação, que estimula a participação e estimula o controle. Então, tudo bem, tem problemas, mas ele não é o pior que existe. E, sob certos aspectos, ele pode ser considerado dos melhores. Eu, pessoalmente, acho o melhor. E acho que existe esta oba-oba reformista irresponsável que fala tudo que vier é melhor do que isso. Por exemplo, o tal do distrital misto, não é a única qualidade dele, além de ser moderninho ou complicado. E dizem que querem simplificar. Ele é extremamente complicado. E tem diversas variações, e ninguém diz qual dos sistemas de distrital misto que nós estamos adotando. 1 voto, 2 votos para o eleitor. Faz toda a diferença. A Alemanha já migrou entre os dois. 1 voto ou 2 votos. Então, outra coisa. Lembra que o nosso sistema já combina eleição majoritária e proporcional. Porque nós elegemos o executivo por majoritário. Então, nós já temos uma combinação. E isso é desconsiderado. E mais, o grande prêmio está no executivo. Isso é o que organiza a disputa política. Isso é o que os partidos lutam por. Esse é o principal. O resto, a gente acomoda para ganhar a presidência. Acomoda para ganhar governadorias estaduais. Toda a lógica do sistema político brasileiro gira em torno da competição executiva e não da competição pelo Congresso, ou pelas cadeiras que são decididas pelo proporcional. Então, não acho que esse seja o problema. A questão dos estadistas e da qualidade dos estadistas. Veja, como eu disse anteriormente, quando tudo está dando certo, o estadista supimpa. Você tem um ótimo
Né? O Lula, quando começou o governo Lula, lembra? Vocês não lembram? Quando começou o governo Lula, Lula não estava bem, ele era mal visto. Lembra aquele cara do New York Times que escreveu? O Lula é chegado numa... Né? Não está nem aí com política, ele só quer saber do Corinthians e tal. Depois todo isso aí virou o quê? Genialidade do Lula, ele fala com o povo. Então, conforme a coisa vai vir... E hoje o quê? De novo o Lula já virou de ponta cabeça. Não, o Lula perdeu suas qualidades e passou a ser um simplório, não sei, mas ele foi em um certo momento... Ué, o Obama falou... O homem, o cara... Ele era o estadista. Então, é muito difícil de avaliar a qualidade do estadista. O Fernando Henrique hoje virou de novo estadista, mas por um momento o PSDB nem queria pôr ele no horário eleitoral, sai de mim. Então, essas imagens flutuam muito, porque elas são muito subjetivas e muito qualitativas. Né? E o que a gente, óbvio que você, se for te dado escolher, você quer um bom estadista ou um mau estadista? Quem vai ser trouxa de escolher um mau estadista? Todo mundo quer um bom estadista. A questão é se você tem condições ou estímulos para ter bons estadistas. Então, mas... Não, mas... Então, teve um momento que eu, quando eu viajava, o pessoal falava, pô, vocês do Brasil que são sortudos, hein? Fernando Henrique e depois Lula. E ó nós aqui, sei lá, Bush 2, o retorno. Ou hoje, vai lá nos Estados Unidos. Trump, the man. Então, a Merkel, teve momentos que ela era um nobody, né? Um zero à esquerda. Hoje ela é uma grande estadista, flutua muito. Né? Não acho que o sistema político brasileiro crie estímulos para selecionar mal. Seleciona bem. A eleição presidencial e as eleições dá para o gasto. Né? É difícil formar liderança, sem dúvida alguma. Mas veja que a sua proposição vai na direção contrária da dele, né? Porque ele quer medidas objetivas, quer quantificação. Você quer avaliação subjetiva, quer qualitativa. Né? Então, veja, eu concordo com você que, e foi um pouco isso que eu quis dizer ao final, nós temos que olhar as coisas e temos que saber empiricamente, saber processar as informações e transformá-las em dados e em observações quantificáveis. Mas pensar teoricamente exige modelagem, existe pensar modelos analíticos. E isso é o mesmo modelo que você precisa na engenharia para projetar uma ponte. É diferente, não é a mesma coisa, mas é matemático do mesmo jeito. É um modelo lógico. Você tem que botar os argumentos à prova. Você tem que ser exigente com os argumentos do ponto de vista do rigor lógico deles. E isso é uma tarefa complicada, sobretudo porque a gente está envolvido nisso. E é difícil a gente separar a nossa posição política da análise política. Essa é a tarefa mais difícil. E conseguir processar informações. Então, eu só acho assim que não se pode também depositar muita esperança em engenharia institucional, como se ela fosse capaz de resolver tudo e tivesse a solução mágica para tudo. As alternativas que existem estão aí, são muito... um menu relativamente limitado. Presidencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo, lista aberta, lista fechada, não tem muito o que jogar. Não tem muito o que inventar. Nós temos problemas institucionais. Tem alguns problemas que não estão, que
que não estão aparecendo na pauta, mas que são cruciais, né? Que, sei lá, só para dar um chute. Hoje, talvez, o nosso grande problema seja o Supremo. O nosso grande problema institucional seja o jeito que o Supremo está desenhado, o jeito que o Supremo age. O fato do Supremo não ser um órgão coletivo e dele acumular muitas funções, inclusive criminais. Não faz sentido desenhar um órgão superior da justiça, um tribunal constitucional, que é ao mesmo tempo tribunal criminal. Não funciona. Se você testa a capacidade do sistema político brasileiro em produzir decisões, né, em não estar paralisado, que é a conotação original do termo crise de governabilidade, quer dizer, incapacidade de governar, né, isso não tem no Brasil. Ou pelo menos não tem estrutural. Não tem por decorrência das instituições. Né? O diagnóstico institucional, que acho que eu e a Angelina e vários outros contribuíram para montar, mas se você olhar o desenho das instituições brasileiras, ela é totalmente feita ou voltada para impedir que ocorra paralisia de decisão. Nenhuma minoria consegue bloquear uma decisão. Né? Então, pensa o presidente. O presidente, se ele quer algo, se ele tem uma proposta, ele tem como pôr na agenda, tem como pôr para ser votado. Ele pode ser derrotado. E ele deve ser derrotado de vez em quando. O problema é que algumas pessoas falam, não, ele não pode ser derrotado. Por que ele não pode ser derrotado? Deve ser derrotado. É da democracia. O que o nosso sistema não permite é que ele seja barrado por uma minoria. Então, ele tem medida provisória, força a votação. Tem urgência, força a votação. Comissões não podem bloquear, que é o que funciona como um bloqueio de minoria, você encastela numa comissão e não deixa a proposta legislativa tramitar. Então, esse é o ponto importante. O outro é, não existe ator coletivo dentro do Congresso. Existem partidos. Por quê? Porque pelo regimento, os líderes têm poder. Então, esse é o lado positivo, digamos assim, da explicação do lado positivo do presidencialismo de coalizão, por que ele funciona. Isso continua lá. Não foi afetado em nada por essa crise, nem por nenhuma das anteriores. Inclusive, a gente mostra com dados que durante o governo Collor, o Collor produziu decisões. Tá? Não é esse o problema. Tá? No governo Dilma, teve um momento em que a Dilma parou de produzir decisão, mas por falta de decisão, de capacidade política, de saber o que queria. Teve o conflito com o PMDB, com o Cunha. Tá? Mas isso acontece, se resolve. No mensalão você teve uma paralisia também. Depois retoma. Então, a ideia de que o sistema presidencialista não tem como superar crises e reagrupar, a não ser porque derrubar o presidente, eu acho que isso não faz sentido. Então, isso ocorre. Acho que, na verdade, o outro ponto que você fez, e que talvez é uma forma de, digamos, me pegar e voltar, eu estou falando em... não vamos falar em qualidade, etc. Mas, no fundo, eu estou falando de qualidade quando eu falo de estratégia. Né? E quando eu falo, olha, houve uma radicalização em uma série de estratégias equivocadas. É quando eu digo, não vamos ficar olhando um institucional quando o que está acontecendo é que os políticos estão fazendo besteira. Né? Então, você teve uma decisão, por exemplo, pelo impeachment. Eu acho que é uma decisão radicalizada, desnecessária, e que é irracional do ponto de vista dos próprios atores que a promoveram. Né? O PSDB, por exemplo, atirou no pé. Né? Então, talvez isso é outra estratégia inconsistente, é um jeito educado de dizer má qualidade da liderança. Né? Deixa eu ver aqui se ainda
anda aqui, ó. Essa aqui é uma frase do Fernando Henrique Cardoso, que ele fala em março de 2015. Ele fala, ó, impeachment é igual bomba atômica. Você não usa. Não faça isso. É muito destrutivo. Né? Bom, o que é que aconteceu? Fernando Henrique, no final, apoiou a bomba atômica. Ele, 2 vezes ele declarou, em 2 momentos. Mas veja que, quando ele dá essa declaração, veja o nível de irracionalidade em que a gente está. Olha o que o antagonista publica no dia seguinte a essa frase do Fernando Henrique. Que o Fernando Henrique é que é a bomba atômica e que ele está sendo pago pelo capitalismo internacional para falar isso. Mas é um grau de insanidade em que a gente se meteu. Como é? Então teve um certo momento que a gente aparentemente perdeu a razão, perdeu a capacidade de moderação. E ser moderado passa a ser o quê? Ser covarde. Então teve alguma coisa estranha que aconteceu. Mas, voltando ali ao colega, isso em 64, quando o que estava em jogo era revolução ou não revolução, você pode acreditar ou não acreditar, hoje você pode dizer ou não. Bom, ali tinha coisa concreta, substantiva para valer em jogo, ou que as pessoas acreditavam. Que havia a revolução ou o capitalismo, que eram 2 sistemas antagônicos, que um era o bom e o outro era o mal. Aí eu entendo que as pessoas possam tomar uma estratégia dessa. Mas hoje, jogar bomba atômica, para quê, cara? Para quê? Para ganhar o quê? Como é que é a música do Adoniran? 2 mariolas, 1 cigarro e Holanda? O que está em jogo? Então, não que não tenha nada em jogo, tem coisa em jogo, mas é o tamanho da coisa que está em jogo para justificar as estratégias. Quer dizer, a estratégia do tudo ou nada, de detonar a bomba atômica, você só toma quando você acredita que existe o mal, o demo do outro lado, certo? Você precisa acabar e você sabe que a radioatividade vai pegar em você. Você sabe que você vai pagar um preço alto por isso. Mas é porque você está fazendo um cálculo de custo e benefício em que é ou ir para o brejo, né, ou solta essa bomba atômica. Mas nós estamos numa situação em que, concordo, há alternativas, não é a mesma coisa o programa da Dilma e o Ponte para o Futuro. Mas há justificativa para jogar uma bomba atômica? Para recorrer a esse extremo? Né? Eu não consigo ver. Né? Não consigo ver que a questão era tão fundamental que justifica essa radicalização. Então, se você olha, por exemplo, se você analisa os anos 60 ali, o governo Goulart, acompanha, por exemplo, a reconstituição do livro que a Argelina Figueiredo faz da polarização e da radicalização e da sucessão de erros que levou ao conflito de 64. Aquela irracionalidade é racionalizável pelo que as pessoas achavam que estava em jogo. Hoje é menos que está em jogo. Né? Todo esse mundo que o colega aqui descreveu é o mundo dele, não é mais o nosso. Não é um mundo que a gente vive onde tem essas opções, o que isso nos parece tão fundamental. Né? E que existe algo que seja uma decisão em que, se a gente for para um lado, a gente está ferrado para o resto da vida, se a gente for para o outro, a gente vai encontrar o paraíso na Terra. Então, é isso que eu estou querendo chamar a atenção. Óbvio que existe a política, existem opções, existem programas de governo. Mas se você for olhar, a Dilma, no último mês dela, ela estava dizendo, vamos fazer isso aqui, reforma da Previdência, tudo que veio depois. Né? Porque tem coisas das quais você não escapa. Né? Tem coisas das quais você não escapa. Né? O outro ponto,
Ministério Público e órgãos de controle como esse jogador. Esse é o terceiro jogador que eu falei, né? Que está aí jogando e que está desorganizando ou permitindo que essas alianças, ou impedindo que alianças, ou que talvez o comedimento e a moderação entre os políticos volte a imperar, né? Eu não falo sobre isso porque eu não tenho conhecimento suficiente. Eu não estudo isso, não tenho informação suficiente. Mas, por razões de outra ordem, né, estou tendo que me meter aonde não deveria, escrevendo muito constantemente, porque a conjuntura pede. Estava olhando umas coisas. Tem um ponto ali de mudança que eu acho que precisa ser melhor entendido e que talvez explique muito do que veio a acontecer depois, né? Que é uma decisão, eu estava olhando uma decisão, a decisão do Supremo, né, do Supremo Tribunal Federal, declarando a cláusula de barreira que tinha sido aprovada em 95, né, numa lei, que ia ser aplicada só depois da eleição de 2006. É em 2006, já em 2007, na verdade, depois que o Congresso está começando a tomar posse, que a cláusula de barreira vai ser aplicada, que o Supremo declara inconstitucional a cláusula de barreira. O que é interessante é naquela decisão, a justificativa que o Marco Aurélio apresenta é a de que é necessário defender as minorias. Interessantemente, a única referência que ele faz é a decisão tomada pelo próprio Supremo, que abre a CPI que criou o mensalão, a CPI do mensalão. Então, até aquele momento, durante todo o governo Fernando Henrique e no primeiro governo Lula, o Supremo e os órgãos de justiça sempre entraram do lado do governo. Sempre que o PT recorreu contra a reedição de medida provisória, contra todas aquelas coisas, privatização, o Supremo sempre teve a lógica: precisamos favorecer a maioria e o governo. Ali naquela decisão, o Supremo inverte a orientação e ele começa, e a justificativa do Marco Aurélio é: nós viemos favorecendo demais a maioria, sob o argumento da governabilidade, é hora de começar a defender a minoria. Mas isso, do ponto de vista concreto, significa o quê? Começar a tirar a base do governo. A sustentação das decisões que dependem do judiciário e do governo. Veja que essa decisão que abre a CPI do mensalão é uma decisão crucial, porque o Supremo, pela primeira vez, intervém no que eles chamam de decisões internas do próprio Congresso. Interna corporis, né? Eles falam: o presidente do Senado precisa instalar a CPI. O que é interessante é que o presidente do Senado é o Sarney, que era o presidente do Senado sob Fernando Henrique, que tinha usado a mesma estratégia para não abrir a CPI da reeleição. Ele não nomeia os membros da comissão e não instaura a CPI. Então, naquele momento, o Supremo fala: vai abrir a CPI, vai investigar o mensalão e vai acabar com esse negócio de pensar sempre que nós precisamos favorecer a maioria. Nós precisamos começar a defender a minoria. E boa parte dessas manifestações, que seriam distorções que estão aí no sistema político brasileiro, que é a multiplicação do número de partidos, aumento da verba que é destinada aos pequenos partidos no fundo partidário,
Tudo isso foi decidido pelo Supremo nessa nova orientação. Então, tem uma mudança ali, tem um outro conflito que é entre o Ministério Público e o PT, né, que o Ministério Público se acha traído pelo PT. Lembra que o Ministério Público tinha uma grande aliança com o PT durante todo o governo Fernando Henrique, o Ministério Público Federal. Então, tem um momento ali que o Ministério Público Federal se acha traído pelo PT, quer no mensalão, fala, vocês também fazem corrupção. E eles se voltam sobre o PT com mais força do que vinham contra o PSDB. E aí contam com o apoio do Supremo, porque o Supremo também inverteu a sua orientação. Então, essa inversão no Supremo, mas veja, isso tudo é muito chute, né? Muito a ser investigado e ser melhor analisado, melhor estudado. Tem gente mais competente para fazer isso, mas eu bati nisso e isso me deu de repente tem alguma coisa aí, né? E precisa ser melhor investigado. Bom, já estamos avançando no horário, né? Então acho que é melhor encerrar por aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Fernando Limonde por ter aceito o convite, fazer a abertura desse evento. Amanhã nós temos o início dos cursos da Escola Livre e às 19h temos a primeira mesa redonda dos diálogos regionais, com colegas discutindo a partir dos seus pontos de vista de pesquisa a crise política brasileira. Obrigado a todos. Obrigado.